palavra de Deus esteja fortalecendo o seu coração em todos os momentos que a gente acaba lendo e compartilhando o princípio de Deus, um tema, um assunto que possa ser útil na sua vida, assim como tem sido na minha. Esse é o nosso desejo. Bom dia para você, e hoje eu quero compartilhar, na verdade hoje e nas próximas manhãs, a respeito de um salmo em que Davi levanta temas para a sua meditação. É o salmo de número 39. Davi está conversando com ele mesmo no propósito de não errar com o Senhor, principalmente com a sua boca. E ele firma no seu coração uma decisão de não falar nada perto, principalmente daqueles que não creem, ou de que zombam, ou andam de uma maneira contrária à vontade de Deus. Ele faz um propósito de ficar quieto, de fechar sua boca. Mas ele percebe que ele não consegue, o coração dele entra em angústia. E ele começa a meditar, e quanto mais ele começa a pensar, mais o coração dele vai pegando fogo. E nessa meditação ele levanta alguns temas que são importantes para a nossa meditação, para a nossa reflexão na vida. E o primeiro deles, o do dia de hoje, está do verso 4, verso 6, que diz assim: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então, nessa meditação que ele começa a se propor, começa a brotar na sua cabeça, ele pensa a respeito da fragilidade da vida. E é um tema muito importante, que a gente se perceba frágil, né? Muitas vezes a gente caminha como se não tivesse consciência disso, mas veja como a gente é frágil. Nós somos frágeis, por exemplo, nas nossas emoções, né? Nos sentimos fortes em muitas situações, já passamos algumas coisas na vida e lidamos com toda a força, enfrentamos, e de repente, num dado momento, vem uma circunstância bem menor, bem mais tranquila e nos abala. Ou então, quando por meio das emoções, alguém toca num ponto sensível, num complexo, numa frase, num dito, em alguma coisa que nos faz lembrar ou que esteja relacionado a algum ponto da nossa vida e a gente acaba se desmontando. Veja a nossa fragilidade, a fragilidade dos nossos pensamentos. Quando nós, por exemplo, nos deparamos com pensamentos diferentes, nós sentimos falta de alguma informação para concluirmos um pensamento. Veja a nossa fragilidade. A gente se sente frágil nos pensamentos. Você perceba como até as próprias emoções interferem no pensamento, como o pensamento também interfere nas emoções. Esse é um dado da nossa fragilidade. Espiritualmente, somos frágeis. Paulo fala que existe uma luta dentro de nós, que a nossa carne, a nossa natureza, a pulsão natural dentro de nós, as nossas motivações, lutam contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós sabemos o que Deus quer, nós entendemos a sua vontade, mas dentro de nós queremos fazer outra coisa. Nós sentimos de maneira diferente e desejamos de maneira diferente. Há uma luta entre a nossa natureza e o Espírito que nos leva a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente decide por aquilo que a gente está sentindo, mesmo que isso seja contrário à vontade de Deus. Tamanha é a nossa fragilidade espiritual. Para não falar de outros tipos de fragilidade, por exemplo, nós diante da dor, diante das enfermidades, diante das mudanças, diante do futuro, diante do tempo, que nós não temos controle, do tempo da nossa vida, diante do nosso físico, né? A nossa própria constituição física, como somos sensíveis até à mudança do clima, né? Tamanha é a nossa fragilidade diante de tantas coisas que nós vivemos.
Então é importante que a gente esteja pensando, né, tendo consciência da nossa fragilidade. Por quê? Qual é o benefício dessa reflexão e dessa meditação? O benefício que nós colocamos os pés no chão, nós entramos em contato com a realidade. Sim, temos certa força, somos fortes, mas não em todo tempo. Somos frágeis e isso nos faz cair na real, vamos dizer assim, né? Nós vamos nos conhecendo, o autoconhecimento, a autopercepção, percebendo em que temas nos fragilizam mais, em outros que nós demos determinada força, ou na nossa trajetória, naquilo que nós já alcançamos, nós já amadurecemos, né? Nós nos tornamos mais solidários, entendendo a nossa fragilidade, enxergando a fragilidade do outro, nós acabamos sendo mais solidários, percebendo que as minhas fraquezas também são as fraquezas do outro, que as minhas impossibilidades também é a impossibilidade do outro. Então a gente se torna mais solidário, a gente se torna mais integrado, porque aí um ajuda o outro, nós entramos naquele movimento da mutualidade, ajudando uns aos outros, em todos os sentidos, nós nos percebemos dependentes de Deus, não olhamos só no plano horizontal, nós olhamos para cima, buscamos a Deus, buscamos força, buscamos sabedoria. Né? Como diz Moisés no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, sabedoria para viver a cada dia e enfrentar cada situação. A gente acaba assim, nessa reflexão a respeito da fragilidade da vida, valorizando a própria vida, né? Valorizando os relacionamentos, as pessoas, valorizando a nossa história. Então, refletir sobre a fragilidade da vida é um benefício, não é uma reflexão para nos deixar tristes, nem deprimidos, mas é uma autoconsciência, né, que vai fazendo com que o nosso coração fique menos soberbo e menos iludido com as forças e os tamanhos que a gente projeta para a gente mesmo, na qual não temos. Mas essa reflexão também da fragilidade da vida faz com que a gente se perceba forte, porque nós vamos perceber enquanto frágil nós fomos, mas que nós vencemos, que encontramos caminhos, né? Então a reflexão sobre a fragilidade da nossa vida nos dá a consciência de quem de fato somos, e nós também temos uma percepção da nossa força. Né? Então, ela é extremamente positiva para que a gente esteja lidando com tudo o que nos acontece. Nos próximos dias eu vou compartilhar outros temas nesse salmo que Davi acaba levantando, que são importantes para a gente refletir. Enquanto eu meditava, Davi disse, o meu coração se enchia de brasas, né? Pegava fogo, e ele começou a pensar nestes temas que são importantes que a gente também esteja refletindo para uma caminhada mais saudável. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua presença e teu amor, obrigado porque temos a possibilidade e a chance de refletir, de meditar acerca da própria vida, e como Davi no desejo de aprender, de encontrar compreensão a respeito da caminhada, nós rogamos de Ti a sabedoria para que também façamos isso, lançando-nos nessa tarefa saudável, para que possamos, Senhor, viver e aproveitar melhor a nossa caminhada. Nos ajuda, muito obrigado por tudo, entregamos este dia nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe, abençoe a sua casa, te dê sabedoria e que essa autopercepção esteja cada dia crescente em você. Amém? Deus te abençoe.